Você sabe medir a sua ansiedade de 0 a 10? A melhor coisa que você poderia fazer é aprender a quantificar o quanto você está ansiosa, principalmente se você vai ao médico. Quando você chega lá no médico, você vai relatar para ele os seus sintomas de ansiedade. Podem ser no corpo, como taquicardia, coração disparado, tremores, medo, súbito, sensação de medo, né, aquela sensação de angústia, de morte, é uma sensação física no corpo. Dor no estômago, às vezes, dor de cabeça, formigamento, vários sintomas físicos acontecem. Podem ser também sintomas de irritação, pensamentos acelerados, pensamentos intrusivos. Ok, isso são os seus sintomas quando você está ansiosa, aqueles que você ainda consegue identificar. Mas e quantificar? Por exemplo, a dor. Quem sente dor, ansiedade, não consegue passar para outra pessoa, para o médico, para o profissional da saúde, para o terapeuta, o quanto ele está sentindo. Ele consegue descrever, mas a gente não sente por você. Então você precisa a gente usa uma régua de 0 a 10, como se fosse uma medida de 0 a 10, para você falar: 0, eu estou calma, tranquila, não me sinto ansiosa, tá tudo bem. 10, você está tendo uma crise do pânico, é o auge da ansiedade, é quando ela explodiu, é quando você já chegou no pânico, que é aquele medo muito forte, súbito de morrer. Eu vou falar para você como que você quantifica isso para o médico, para facilitar. Ele vai perguntar: "Durante o dia, quanto você se sente ansiosa?". Eu sinto 3, 5, 6. Por quê? Porque durante o decorrer do dia, a ansiedade ela varia. Se vem um pensamento ansioso, de 0 você pode ir para 8 de uma vez só. A crise do pânico, o ataque do pânico, a crise mesmo, na hora que ela acontece, pode ser numa hora que você estava simplesmente comendo, assistindo televisão, deitada na cama, dormindo à noite. Eu já tenho pacientes que já me relataram que estava dormindo, acordou assustada e teve uma crise do pânico. O que é a crise em si? A crise do pânico é uma explosão de adrenalina no seu corpo, com vários efeitos físicos, que você, por causa do seu coração disparar, do nada, parece que é do nada, tremores e uma sensação súbita de morte, seja por infarto, por AVC, por qualquer coisa que você pensa que vai estar morrendo, ou que vai morrer, ou que vai desmaiar, ou que vai vomitar, está passando muito mal, você começa, parece que sai do seu corpo, você sente uma desrealização, despersonalização. Despersonalização é você é uma pessoa personalizada, né, você sente o seu corpo e a sua mente, a sua alma e seu espírito, né. 3, corpo, mente e espírito. Aí parece que eles se separam, parece que você não é você, você se sente desconectada do ambiente. Desrealização, você, não sabe se é real, se você está ficando louca, isso é o auge da crise do pânico. Como que você categoriza esse valor de 0 a 10? Vamos lá. Hoje eu vou te ajudar a conseguir falar para o médico a quantidade de ansiedade que você carrega. Se ela é 3, se é 4, se é 5. Vamos ver como que é. Primeiro eu quero, antes de você aprender esse 1, 2, 3, 4, você tem que entender que por que que ela aumenta para zero de 0 a 10. Por que que ela aumenta? Você sabe que ela aumenta, agora por quê? Deixa eu pegar aqui um vidro, para eu dar um exemplo. Eu quero que você imagina que este vidro aqui, ela é a ansiedade, o vidro é a ansiedade, tá? Esse vidro é a ansiedade. O líquido que está lá dentro são os motivos que te deixam ansiosa, tá? Os motivos. Então, se o vidro estiver vazio, você não está ansiosa, não tem nenhum motivo. Você tá bem, é o seu sentimento. Na verdade, a gente mede os motivos, o líquido que está lá dentro, mas a sensação que você tem é que vai falar se você tá 0, 1, 2, 3. Não é o tanto de preocupação que você tem, não. É o tanto de pressão que essas preocupações dá no seu corpo. Porque quando a gente busca alívio no medicamento, na terapia, em alguma coisa, é porque você não quer sentir isso. É a sensação que é ruim. Você quer se livrar da sensação ruim da ansiedade. Então vamos lá. Você tem ansiedade, todos nós temos. Não tem como fazer uma cirurgia e arrancar isso de você. Tá dentro do seu cérebro.
faz parte do hipocampo, aonde fica a amígdala, lá no hipotálamo, uma parte, uma estrutura do cérebro, você não precisa saber tudo isso, fica bem aqui, assim, ó, toda essa área aqui. Aqui, bem nessa pontinha aqui, ó, tá a amígdala. Amígdala, ela dispara o alarme de medo, de luta e fuga. Tá escrito aqui amígdala. E toda essa parte aqui do tálamo, hipotálamo, aqui é onde é guardado, armazenado nossos pensamentos, nossas emoções ligados. E o medo, que é a maior preocupação, é medo. Preocupação que gera medo, que gera ansiedade. Está nessa região, não tem como abrir a sua cabeça, que é lá no meio tirar. Então, vamos lidar com isso. Todos nós temos ansiedade. Todo ser humano passa por ansiedade. É o nível de 0 a 10 que diferencia. Eu quero um tratamento, porque eu estou sentindo níveis 6, 7, 8, estou presa nele. Eu não caio da ansiedade para 3, para 4, que é melhor de gerenciar os sintomas no corpo. Então, vamos lá. Vamos olhar para alguns exemplos de tipos de preocupação, que é o que vai enchendo o vidro. Eu agreguei ela em quatro tipos de preocupações que nós temos, todos os seres humanos. Por isso que a solução não está em tirar as suas preocupações, porque se eu tiro hoje, se eu soluciono uma hoje, na terapia a gente encontra várias soluções para as preocupações, mas elas vão vir com o decorrer das fases da vida. A gente não fica numa fase só. Tem a fase em que você é mais jovem, depois você é mãe, depois você é vó, depois você já saiu de um trabalho. Tem várias fases, então vai variar muito essas preocupações. Mas entenda bem, você vê que o vidro está na metade já. Então, nem tô fazendo propaganda para esse produto, tá? É só o que tinha aqui. Eu vou usar uma ampulheta. Eu queria usar uma ampulheta, sabe aquele que tem areia, que a gente vira, tá cheio de areia em cima e ela vai caindo? Eu vou comprar uma só para ilustrar isso. Vai ser a minha forma de metáfora, de visualização para vocês clarificar o que é ansiedade na vida. A ampulheta em si é a ansiedade. A areia que está lá dentro são o que te deixa ansiosa. Então, quando a areia vai caindo, é o nível de ansiedade. Menos, mais, até que chega no nível 10, é o máximo. Então, vamos lá. Quatro categorias diferentes. A primeira, que vai enchendo, areia. Areia, esse líquido aqui, hoje eu estou usando o vidro, tá? Preocupações de perspectiva. Você tem muita preocupação com o trabalho. Pá, uma gota. Que Isso aqui foi de gota em gota, esse líquido, tá? Que foi enchendo aqui a sua ansiedade. Com o trabalho, com a ocupação que você tem, tô olhando aqui, as contas para pagar, o financeiro, vai vencer tal conta, como é que eu vou pagar? Não tenho dinheiro. Trabalho, e se eu não gosto desse trabalho, eu não quero trabalhar aqui, mas eu preciso desse dinheiro, mas eu não vejo como sair desse trabalho. Eu tenho sonhos, projetos, não sei como fazer. Que mais? Prazos, eu tenho que entregar isso até amanhã e eu não consegui fazer, eu não sei como é que eu faço. Exames, pessoas que vão fazer testes de tirar carteira de habilitação, vai dar uma ansiedade, você vai encher esse vidro, uma quantidade. Que vai variando, tá, durante o dia, igual eu falei, vai chegando mais perto, às vezes vai ficando mais ansioso. Tarefas desagradáveis e afazeres, coisa que você não gosta de fazer. Às vezes a pessoa tem que cozinhar, ela não gosta, tem que lavar roupa, ela não gosta. Tem muitas tarefas da casa que umas a gente tem preferência, as outras a gente não quer fazer e você tem que fazer. Aí você fica se culpando e aquela obrigação de que eu deveria ter feito, ainda não fiz, porque, tá, e tal. Então vamos lá, isso é uma das preocupações que pode colocar você do nível 3 para o 6, por exemplo, mas eu vou te falar ainda, calma, você não aprendeu a medir. Só estou dizendo o que que enche isso aqui. Eu não sei porque que eu fico ansiosa. Eu vou te dar uma ideia. Isso aqui são coisas, você até sabe muitas delas, mas outras talvez até tá escondido. Preocupações da vida diária. Isso é uma preocupação que só por ela só pode encher o de 0 a 10, se chegar a um nível 7, 8, diário ou constante de ansiedade. Se você tem muita preocupação com relacionamento, toda hora está preocupada se as pessoas gostam de você, se não gosta, o que que se seu marido está chateado, é porque você fez alguma coisa, você carrega essa culpa, você acha que tem que agradar todo mundo. Amizades, família, maternidade, paternidade para homens, o seu círculo social, nossa, eu tenho que manter minhas amizades, as minhas amigas têm que gostar de mim, ou você não tem amiga nenhuma e se distancia, confiança, perda de senso de humor.
Às vezes nada tem graça mais, as pessoas contam coisa, você não consegue rir, você não acha graça, não tá nada bom. Expectativa e julgamento, você tem medo de ser julgada do jeito que você tá vestida, do jeito que você anda, você tem medo de ser julgada se você passar mal no meio das pessoas. Isso tudo, essa preocupação de coisas que ainda estão no futuro e você pensa nela, algumas que estão no passado, foi alguma coisa que alguém falou e você não gostou, e você fica pensando, toda vez que você está pensando, você está colocando uma preocupação aqui dentro. Então, veja bem, tudo que eu falei até agora desses 2 esses 2 grupos que eu coloquei, que eu agrupei em 4 categorias, é pensamento, tá. Sendo real ou não sendo real, são pensamentos. "Ah, eu tenho a conta para pagar, ela é real". Ok, a conta é real, ela tá lá, mas é o seu pensamento em relação à conta que gera ansiedade. Tá, mas você não quer que eu preocupe? Eu tenho que pagar. Não, não é isso. Você tem que preocupar, e aí é outra questão. É que a solução, como vai pagar, mas não na conta. Pensar na conta, não se paga a conta, né? Senão começaria a mentalizar todos os meus problemas para resolver eles pensando no problema, mas não é o problema que resolve as coisas. São as soluções que nós encontramos para esses problemas. O terceiro, a categorização, é preocupações sociais. Por exemplo, visão religiosa. Você às vezes fica o dia inteiro encucado com alguma coisa que o padre falou, que o pastor falou, que o bispo falou, que alguém da sua igreja falou. Às vezes você não concorda com isso, ou você não encontra isso na Bíblia. E pior ainda, tem muitas religiões, às vezes, muitas coisas que ficam muito falando de inferno. Se fizer isso, você vai para o inferno, e você vai morrer, e Deus não vai te perdoar, e você fica carregando isso, meu Deus, Deus não vai me perdoar, e se eu morrer hoje, minha alma vai para o inferno. Isso tira a paz, isso gera muita ansiedade. A pessoa às vezes não consegue dormir só de imaginar a cena dela queimando no inferno. Isso é verdadeiro? Realmente é assim? Por que que você pensa isso? Quem é Deus na sua vida? Isso é muito importante. Por isso que na terapia, a minha terapia, a terapia que eu ajudo as pessoas quando eu estou fazendo com elas, é uma terapia centrada na Bíblia. Eu sou cristã, eu acredito fielmente na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus. E Jesus veio para nos salvar. Ele quer que todo aquele que nele crê não se pereça, mas tenha vida eterna. Ele não veio para, ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Quando uma pessoa, não vai ser salva ou não vai ou quando Jesus voltar, os que não vão ser salvos é porque escolheram. Deus muito mais quer nos salvar do que nós mesmos. Antes de nós sabermos quem nós somos, ele já morreu por você, ele já te deu a salvação. Então, o preço pelos nossos pecados já está pago pelo sangue de Jesus. Se nós cremos exatamente no que Jesus ensinou, o que os discípulos escreveram sobre Jesus e as palavras de Jesus mesmo no Novo Testamento, por exemplo, conhecer a vida de Jesus, você vai ver que é um Deus de amor. A gente não tem esse medo. Eu não acho certo usar Deus, a Bíblia, o julgamento que vai ter no final do tempo, o livro de Apocalipse, revelações de Apocalipse, que é a revelação de Jesus, para o apóstolo João, como um jeito de bater na cabeça das pessoas: "Ó, se não fizer isso, pá, você vai morrer, você vai ir para o inferno, tá-tá-tá". Não é certo. Nós devemos nos arrepender pelos nossos pecados, ter uma vida, de acordo com os mandamentos que Deus nos ensina, mas sermos, fiéis a Deus, e Ele é fiel a conosco. Não vai haver nenhum julgamento que não seja justo. No final do julgamento total do ser humano, no final dos tempos, quando Jesus voltar, como ele prometeu em várias passagens bíblicas que ele vai voltar, inclusive quando ele estava indo para o céu, depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam olhando, os anjos voltaram para reafirmar isso. Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo irá voltar nas nuvens do céu. Eu acredito 100% nisso. Eu espero a volta de Jesus e eu sei que se Jesus não voltar ainda na minha geração, quando eu estou viva, ele vai ressuscitar todos aqueles que aguardaram a volta de Jesus e acredita nisso. Então, isso é muito importante? É, porque eu já atendi várias pacientes, várias meninas novas, até mulheres com criança, que morre de medo de perder a salvação, de não ir para o céu. Só não vai para o céu quem não quer, quem não quer. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer, que acha que o céu vai ser muito ruim, não quer morar no céu, rejeita Deus, rejeita a palavra de Deus, rejeita Jesus e rejeita a salvação. Todo aquele que nele crê
Não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém, né, por isso. Então, visão religiosa, então preocupações sociais. O que que é social? É a nossa sociedade, a religião, a perspectiva filosófica, o que que você tem, o propósito de vida, as pessoas ficar te cobrando: "E aí, o que que você faz da vida? O que que mas você não vai estudar? E não sei o que você está trabalhando". Então aquela cobrança, aquela perspectiva, isso gera muita ansiedade. E você fala: "Eu preciso, eu tenho que, se eu não fizer isso, não sei o quê". É como se você, para ser aceita na sociedade, precisa de chegar aqui. Então você se cobra muito, isso gera muita ansiedade, autoestima, excesso de análise de situações, agorafobia, que é o medo de julgamentos em lugar público, ônibus, metrô, lugares em que você não vê a saída, lugares em que você está ali, mas está preocupada se alguém está falando alguma coisa de você. Isso é agorafobia, medo social, medo de estar no meio de pessoas e estar sendo julgada, medo de passar mal ali e não conseguir sair daquela situação. Sensação de que ninguém entende você. Você começa a conversar com uma pessoa, ela não entende o que você está passando, os seus sintomas, a outra também não entende, você gera essa ansiedade. Você fala assim, pensa assim, eu tô ficando doida, porque ninguém me entende, eu falo e ninguém entende. Última categoria, que é preocupação com saúde. Isso é uma categoria em si só, antigamente era chamado de hipocondria. O que que é isso? É as pessoas, é você se preocupar muito com a sua saúde. Começa a ter dor de cabeça, aí você pensa: "É um AVC, porque não sei quem morreu cedo de AVC", o seu coração sente palpitações ou batimentos perde batimentos, o coração sai do ritmo ou acelera demais, qualquer coisa. Você já foi no cardiologista, o médico falou que você não tem nada, seu coração está bem, saudável, fez Holter, eletrocardiograma, todos os exames, não é infarto, não tem nada, mas você, qualquer coisinha sensível que você sentir no coração, você já pensa o pior. É sempre catastrofizando. A ansiedade por saúde é aquela. Você já imagina com a doença, com câncer. "Ai, meu estômago tá doendo, é câncer. Minha cabeça tá doendo, é câncer. Ah, meu coração bateu, é AVC". É sempre o pior. Você nunca espera pelo melhor. Tudo você acha que vai acontecer com você. Aconteceu com os outros, você acha que vai acontecer com você também. Tá sempre nessa expectativa de doença. E aí você aumenta muito a ansiedade. O vidro é a ansiedade, o líquido que tá lá dentro é o que causa esta ansiedade aumentar, né, é o nível. Então vamos lá. Espera aí. Então vamos lá. Agora vamos saber quantificar. Quantificar para quando você for no médico. Geralmente, nós temos transtorno de ansiedade generalizada. Generalizada é você nem sabe a causa, você é uma pessoa que fica a maior parte do tempo ansiosa, ela é generalizada, ela tá com tudo, é financeira, é casa, é saúde, a preocupação é em tudo. Então, você vai chegar no médico, né, ou no terapeuta, ou você mesmo, tá? Na verdade, eu tô ensinando isso, mas é para você. Você pode usar isso nas suas consultas, quando você for no médico para saber, para ele entender o que você está sentindo. Mas para você mesmo saber quantificar que tanto que eu estou ansiosa hoje, ou agora, ou nesse momento, será de 0 a 10 que tanto que eu estou? Você vai pensar no seguinte: de 0 a 1, você vai dar uma nota até 1, nada ou 1, se o seu sentimento, a sua sensação é de calma. Você olha para você mesmo e fala assim: nossa, eu estou calma, estou tranquila, eu estou relaxada, meus músculos estão relaxados, estou olhando aqui. A minha mente, ela está livre. Eu estou, focada em algo prazeroso. Sabe aquela hora que você está fazendo uma atividade boa, que você está ali, nem está lembrando da ansiedade, nem está lembrando de problema, nem está lembrando de nada que você tem que fazer ou deixar ou entregar ou nada extra. Essa hora de calma e tranquilidade é 0 a 1, a escala, tá? Tem que beber água. Olha o tanto de água. A garrafa acabou, a garrafa não, o copo. Eu tô com sede, tenho que molhar as palavras, eu tenho que pôr aqui a água no copo. Às vezes eu tiro essa garrafa e ponho no copo, mas enfim, é uma medida que eu tenho que tomar aí, tenho que não. É bom e eu gosto, porque a gente tem uma quantidade de água que o corpo precisa, que é bom pra e saudável. Então 3,1 litros eu bebo. E essa garrafa é 3 litros e é quase 4. Ela é um pouco mais. Mas vamos lá, voltar aqui. 0 a 1, eu sinto meus músculos estão relaxados, eu não estou contraindo a minha mandíbula, eu estou tranquila, eu não tenho pensamentos acelerados, tô calma. Então, calma, relaxamento, mente livre, focada em alguma coisa prazerosa é
não está ansiosa, é como se isso aqui tivesse um pouquinho só de líquido ou quase nada. Quando ele está aqui no 2, você vai falar assim para o médico: "Eu tô 2 a 3, de 2 a 3, sentindo ansiedade", 2 a 3, você mesmo, tá, você mesmo que vai identificar isso, não é o médico. Quando você for identificar que você está de 2 a 3, deixa eu só ver aqui o que aconteceu, que o vídeo parece que tinha acabado, mas vamos lá, voltou. De 2 a 3, ansiedade muito baixa, quase imperceptível, leve desconforto ou irritação, estresse suave. Tá pouco estressada, um pouco irritada, e você não sabe por quê, é ansiedade, preocupação com alguma daquelas 4 categorias que nós colocamos. De 4 a 5, ansiedade leve, sensação de tensão, uma tensão no braço, um puxão, uma fisgada, um formigamento, dificuldade para relaxar, tendência a focar no negativo. Então você vai falar: "Ah, eu tô metade, metade do vidro tá cheio, metade do vidro é ansiedade". A metade quer dizer, isso aqui é ansiedade, né. A metade dele, de 4 a 5, que é a medida de 4 a 5 aqui, significa que aquelas 4 coisas da categoria foram enchendo aqui. Depois eu vejo o que que é, mas eu vou dar uma de 4 a 5 por quê? Porque no corpo e na mente ela é como pensamento negativo, tô pensando muita coisa negativa a maioria do tempo agora, tudo é para agora, tá, é hoje. Tô quantificando hoje, que amanhã é outra quantificação, depois de amanhã é outra. E outra coisa, de manhã você tá de um jeito ansiosa, de tarde você tá outra, à noite na hora de dormir você pode estar outra. Então vamos lá, você tem, uma sensação de tensão, dificuldade para relaxar, você quer relaxar, mas não consegue, senta, mas já pensa em levantar e tendência para focar no negativo. De 6 a 7, o vidro mais ou menos aqui, já acima do meio, já a régua medindo para você falar, olha, é de 6 a 7, igual quando fala dor, né? 6 a 7 você já imagina, se o máximo é 10, está quase no máximo, significa que você está com ansiedade moderada. Você tem tensão, apreensão, pensamentos acelerados, sintomas físicos visíveis, ou seja, você está enrijecida, a mão talvez está fechada, você está em posição de defesa, como se alguma coisa fosse te atacar, você tá mordendo aqui muito a mandíbula, aqui tá tudo duro, os dentes tá até doendo, ou então tá rangendo os dentes. Você tá com uma feição, assim, mais fechada também, né, o semblante tá mais, assim, preocupado, alguém chega pra você e fala: Tá acontecendo alguma coisa?". "Ah, não, nada não", mas é porque seu pensamento tá alimentando isso aí, são pensamentos acelerados, e aí esses sintomas ficam visíveis. Sintomas visíveis também, às vezes, você pode estar tremendo, sentir um calor na cabeça, os pés mais gelado, inquietação, você faz uma coisa, faz outra, levanta, vai pra cá, parece que tá inquieto, tá sentindo mal, irritação forte, qualquer coisinha você fica irritada, barulhos altos, você fica irritada, alguém fala uma coisa, você briga, você fica irritada. Foco em preocupações, toda hora você tá preocupada com aquilo, "Nossa, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar". De tanto se preocupar com aquilo, a sua ansiedade ficou moderada de 6 a 7, que já é ruim de suportar. Agora 8 e 9 é uma ansiedade alta, tá quase aqui já cheio o vidro, quase cheio. 8 a 9, quais são os sintomas para você dar de 8 a 9? Quando você começar a sentir uma preocupação incontrolável. Incontrolável é assim, você tenta fazer uma coisa e você não consegue, você vai cozinhar, você tá pensando na coisa, você vai sentar, você tá pensando, você liga a televisão, você tá pensando, você vai tomar banho, você tá pensando, e parece que o negócio não sai da sua cabeça, toda hora fica aquela preocupação incontrolável, os pensamentos obsessivos em looping. Sabe, o tempo todo você tá em looping. Looping é o quê? É uma coisa que vai e volta, fica assim, ó, é círculo, redondo. Looping é tipo um círculo. Aí você tenta se distrair, pensar em outra coisa, ouvir uma música, falar com alguém, aí o pensamento vai de novo naquilo, naquilo, e de novo, e fica obsessivo naquilo. Você começa a falar daquilo, pensar naquilo, e aquilo te consome. Você tem uma respiração alterada, pode ser muito rápida, superficial, sua respiração já muda o padrão. Incapacidade de ficar parada, você não dá conta de ficar parada, porque a preocupação é tão grande que você anda para um lado, anda para o outro, e sacode a perna, e levanta, e senta de novo, é agonia, a gente fala agoniada, né, a pessoa está agoniada, está com incapacidade de ficar parada. Sintomas físicos intenso, aí o sintoma físico agora fica mais forte, a dor que era suportável já começa a ficar insuportável, parece que tem que tomar um remédio para dor, dor lombar, dor nas costas, dor nos ombros, dor nas pernas, dor interna, dor no estômago.
dor, no peito, muita gente sente como se fosse uma fisgada no peito, dor no pescoço, não consegue virar, vai virar, tá tudo duro, tá tudo rígido aqui. Sensação de medo e antecipação de desastre. Você imagina que vai acontecer alguma coisa ruim iminentemente, com alguém, com você mesmo, que você vai morrer, que você de hoje não passa, que essa vez o sintoma é muito forte. Ele passa, como já passou de outras vezes, mas você tem uma certa sensação e nitidez de que não vai passar. Nessa hora é 9, porque o próximo 10, o passo, quando o vidro estiver cheio, que você der uma nota 10, que chega provavelmente você vai estar no pronto-socorro. No pronto-socorro a pessoa dá um 10, porque ela está tendo uma crise de pânico, um ataque do pânico. Ou seja, os sintomas ficaram tão fortes, eles elevaram tanto, a régua chegou no 10 porque encheu aqui, de gota em gota, desses pensamentos, que você agora tem sintomas físicos intensos, sensação iminente de morte. O ataque do pânico é uma sensação de desrealização, como se a realidade não existisse. Você tem uma sensação de que você está ficando louca, que você perdeu o juízo, que você está tendo esquizofrenia, que você está tendo perda da consciência do que é você, do que é o ambiente. Isso é uma desrealização. E uma despersonalização. Parece que você saiu, tirou. É como se você estivesse fora de você, assistindo você. Aquele olhar de túnel, meio aéreo, assim, pensando assim: "Meu Deus", como se diz, me belisca para ver se eu tô viva, eu tô não tô me sentindo, estou em um sonho ou é realidade? Você fica com essa desrealização, despersonalização, confusão, crença em desastre iminente, coração disparado, falta de ar, suor, medo de perder totalmente o controle. Isso é um ataque do pânico. Todas as pessoas que têm um ataque de pânico, ou de pânico, do pânico, não sei, elas nunca esquece. A gente não esquece, a gente não esquece. Fica registrado tanto na memória quanto no corpo. Por isso que temos que fazer métodos, né, terapias, e o meu método aí, por exemplo, que eu ensino, que está até mostrando aqui, ó, envolver-se no tratamento, que é você mesmo resolvendo, envolver-se, desafiar o medo, aceitar e interagir com o presente. Nesses 4 passos, eu ensino você a lidar com a crise do pânico, na hora que você está tendo crise do pânico. Só que para saber fazer isso na hora da crise do pânico, você tem que treinar antes. Não é saber o que fazer, nunca fazer, e na hora da crise do pânico vai lembrar que vai fazer. Não vai lembrar. Então vamos lá. Para dar perspectiva em relação ao diagnóstico médico, eu vou te dar esse guia. TAG, que é TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, geralmente você vai dar de 3 a 6 a nota durante o dia. Você vai estar no nível 3 de ansiedade a 6. Isso vai variar ao longo do dia, de acordo com seus pensamentos. O transtorno de ansiedade por si só, ele pode ir de 6 a 9. O transtorno de ansiedade ele já te está atrapalhando a sair. Você não quer sair, você não quer ir em festa, você não quer em lugar nenhum, porque dentro de casa você fica ansiosa, mas é 3, 4. A hora que você sai, ele sobe para 7, 8 até 10. Tem uma crise de pânico. Agorafobia fica 1 a 4 dentro de casa, porque você está achando que você está segura, mas mesmo assim você ainda se sente ansiosa. Agora, se você sair realmente, for para fora, aí vai de 6 a 10 fora de casa, porque o seu medo é tão grande, alimentado pelos seus pensamentos de passar mal, e você saiu e agora você está vulnerável, e agora todo mundo pode te ver, e agora você pode realmente ter uma crise no meio das pessoas, o que que vão falar que você chega a 10. Ansiedade social de 3 a 5 quando você se sente sozinha em casa, de 6 a 8 em situações sociais como, sair, né, antes, durante e depois, em situações sociais antes, durante e depois. Ou seja, você tá lá no casamento, mas antes de ir para o casamento você pode sentir de 6 a 8 o nível da escala, durante e depois também. Então é feito, assim, o tempo todo. Só de imaginar isso já pode ter uma crise de pânico. Ou crise de ansiedade, né, não chega a 10, mas pode ficar ali 6, 7, 8. Lá também, e depois embora também, porque parece que você ainda está em perigo. O transtorno de ansiedade por traumas, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é de 1 a 10. Em qualquer momento você pode ativar ele, é um gatilho muito rápido. Pessoas que passaram por guerras, abusos, traumas de sequestros, violência sexual, violência
doméstica, violência na rua, ataque a si mesmo contra a própria vida, só dela ela tá aqui, aí ela lembra, dá um flashback, ela já pode chegar em 10. Assustar e acontecer todos os sintomas físicos na hora, só dela imaginar a cena que já aconteceu. Por isso que é um transtorno estressante pós-traumático, transtorno TEP, transtorno estressor pós-traumático, acho que é isso mesmo. Que é o gatilho é o pensamento, né, que é o pensamento, a memória, o ambiente. Você chega num lugar, você um cheiro, um barulho, um som, uma pisada, uma batida de porta, uma sirene de ambulância, um barulho da polícia, do bombeiro, tudo isso pode ativar de 0 a 10. Você tá normal e puf, acontecer de você ativar no seu corpo. Igual você é ativado para a gente fugir, correr ou lutar de um lugar quando a gente vê um bicho, um animal, um cachorro bravo, você está na rua. É na hora, é muito rápido, é instantâneo, porque você precisa de se proteger naquele momento. Então, o seu corpo vai liberar muita adrenalina, que é a forma de você ter força na perna, no músculo, oxigenação suficiente, coração batendo suficiente para você fugir ou lutar daquela situação. TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o nível de ansiedade medido, é de 3 a 9. A pessoa não chega a ter uma crise de pânico, mas ela tá sempre ansiosa, 3, 4, 5, 6, vai, volta, vai, vai. Por quê? Porque ela tá sempre querendo tudo no lugar, tudo certinho, não pode nada fugir do controle dela. A ansiedade vai depender do pensamento, da rotina e da associação. Por exemplo, eu me sinto muito ansiosa se eu ver que não fizeram, por exemplo, eu tô dando um exemplo, não sou eu na situação, mas a pessoa que é muito organizada, recebe visita, ela começa a ver a bagunça. Aquilo lá vai dando uma ansiedade muito grande, ela fica assim pensando: "Que hora que eles vão embora? Eu preciso arrumar isso aqui, eu não aguento desse jeito. Ah, olha lá como é que pôs o chinelo. Ah lá, o tapete tá virado. Ah, não sei o quê. Tem louça na pia. Eu tô cansada, não vou lavar. Esse povo é folgado". Aí e essa ansiedade vai dando irritabilidade, todos aqueles sintomas que eu falei. Irritabilidade, coração disparado, sudorese, tremores, insônia, cansaço, fadiga, tensão muscular, tudo isso. Então, os níveis de ansiedade, eles nunca são constantes. Eles flutuam com o tempo e só permanecem altos quando alimentados por uma rotina de pensamentos negativo. O que que nós temos que combater então? O pensamento. O pensamento, nem todo pensamento é verdadeiro. Você tem que olhar para a forma como você vê as situações no tal do são 3 frases que você tem que anotar, tá, a solução mai para fechar o vídeo para já deixa eu ver aqui, já tá ficando muito longo, né, 32 minutos. Longo e pesado depois para eu subir aqui para o YouTube, mas vamos lá. 3 frases que aumentam o nível de ansiedade que você deve vigiar se você está usando demais, não usá-las, evitar ao máximo para você não ficar tão ansiosa. Primeira, e se? E se bater o carro? E se não chegar a tempo? E se esse "se" não ajuda? Eu troco pelo meu programa "E daí", que já veio da palavra "E daí", na verdade não, porque foi uma adaptação que eu fiz de um jeito que acontece no seu corpo, na sua mente, de você lidar com esses sintomas em inglês e eu traduzi para o português. Mas ficou bem legal o "E daí", porque o "E daí" é assim: "Eu vou vomitar. E se eu vomitar?". Você fica: "E se eu vomitar?". Não é a solução. É uma forma de deixar mais ansioso e o nível eu vou no ônibus e se eu vomitar lá e se eu passar mal?". É "E daí?". "E daí se eu vomitar?". A solução é carregar uma sacolinha, mas e daí? Tem muita gente que passa mal e vomita. Provavelmente você nunca mais vai ver aquelas pessoas na sua vida e se vê também não tem problema e não é a primeira vez que alguém vomita, e você pode evitar, passar tanta vergonha tendo pelo menos uma sacolinha, e não pensar nisso, porque se acontecer, vai ser resolvido. Não tem que pensar, pensar, e se, e se, e se, e se. Tem que e daí, e daí, e daí, e daí, e daí, aí você resolve, encontrar a solução. E se o carro bater? Mas o carro não bateu. E acidentes não acontecem porque a gente quer.
Ninguém quer, ninguém em sã consciência: "Ah, eu quero, deixa eu bater nesse poste, pá. Ah, eu acho que eu vou bater no meio daquele carro, pá". Não, é acidente. E acidentes não tem como você ter o controle do futuro. Você vai correr o risco, eu corro o risco, todas as pessoas correm o risco. Você vai ser prudente, você vai fazer o máximo que você puder para evitar, e você vai no trajeto e volta, não tem como. Não tem como, tem que enfrentar, é o enfrentamento. E saber que isso é no seu pensamento, não aconteceu. É pensamento, porque e daí se aconteceu, e daí, aí vai vir, se for não tem o que fazer. Vai vir os primeiros socorros, se morrer, não você não vai saber que você morreu, não tem como evitar. Tem como evitar assim, não beber e dirigir, não usar drogas e dirigir, não dirigir correndo demais acima do limite que é permitido, não passar no sinal vermelho, parar nos stops, nas paradas, dirigir no lugar certo. É isso que a gente faz. Agora eu vou deixar de viajar, de passear, porque uma vez uma pessoa foi e aí morreu. Isso acontece todos os dias, em todos os lugares, em vários lugares do mundo, não pensar isso, alimentar esse pensamento e deixar isso dentro de você vai te consumir, não vai resolver seu problema e vai aumentar a sua ansiedade. E não resolve, não adianta. Ah, mas eu não consigo parar de pensar. Então você tem que escrever esse pensamento para você destrinchar ele no papel, olhando para ele, ver se tem sentido. Porque pensamento não é realidade. Por que que a gente não deixa ele embora? Ele está grudado mesmo em você, tira esse elo, olha para o pensamento como nuvens que passam e fala assim: "Nossa, eu pensei nisso, mas isso não é realidade, e nem todo pensamento é realidade. Então obrigada, pensamento, por me trazer isso, mas não, eu não vou me prender, tchau". E despede. A gente faz muitas técnicas de programação neurolinguística na terapia para você saber não se prender a esse tipo de coisas, pensamentos. Então, a escala da ansiedade funciona porque você muda a sua percepção de algo que é binário, eu estou ansiosa ou não estou, que é duplo, assim. Ou estou ansiosa ou não estou ansiosa, não é assim. Para algo mensurável, vou medir a minha ansiedade. Eu estou ansiosa no nível 3. Sendo nível 3, eu posso abaixar para o 2? Posso. Que jeito? Técnica de relaxamento. Ah, tá, nível 6, vamos pôr um mais alto. Como que eu abaixo minha ansiedade do nível 6? Eu vou indagar os meus pensamentos, porque eu estou ansiosa. Eu vou ver o que dá para resolver e o que não dá para resolver. Eu vou colocar essas preocupações num papel, anotando elas. Olha, cérebro, muito obrigado por trazer esse problema que eu tenho que resolver. A solução vai ser isso e isso, e agora eu não vou pensar nisso, mas eu vou separar um tempo para resolver isso. Pronto, o cérebro já te deixa em paz. Só de você fazer isso. Aí depende se for da ansiedade da saúde, você vai: "Eu estou bem", escreve: "Eu estou bem, o médico já falou que está tudo bem, muito obrigada por trazer esse pensamento". Dentro do seu cérebro existe esse diálogo, você tem que dialogar com ele. É uma voz falando, tem a voz ansiosa e a voz racional. A racional, só ela não consegue combater, porque a gente é o pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento. Mas esse ciclo, você pode organizar eles. Organiza o pensamento, que vai organizar a reação do seu corpo, que vai organizar o seu comportamento, como você age diante disso e mostra para o seu cérebro que você está ou não ansiosa. Ah, eu vou fazer relaxamento, eu vou fazer uns exercícios aqui agora, relaxar os meus músculos, vou fazer tal. Aí o corpo entende, olha, ela está relaxando, ela está fazendo um exercício. Nossa, eu vou gerar aqui dopamina. Vou acionar o sistema parasimpático de calma e tranquilidade. Ah, ela tá bocejando. Ah, ninguém muito preocupado, cansado, boceja. Então, quer dizer, você vai enviar uma mensagem, seu cérebro tá tudo bem. Ele pensando que tá tudo bem, diminui o nível de adrenalina. Diminuindo o nível da adrenalina, desativa o sistema simpático de luta e fuga, você acalma. Não dá para ensinar tudo num vídeo só. Eu sei que já tem muitas informações aqui, vou deixar ele com 40 minutos, tá? Então, eu vou te dizer que o processo é: a adrenalina gera pensamentos. Os pensamentos negativos liberam mais adrenalina e isso cria um ciclo de retroalimentação. Então, o medicamento, ele foi feito mais para cortar esse ciclo no cérebro, diminuir a recaptação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria, para você sentir
melhor para você resolver os seus problemas. Ele não resolve seus problemas, não resolve seus pensamentos e nem as suas preocupações. Por isso que mesmo a pessoa tomando medicação, ela continua tendo pensamentos acelerados, catastróficos, negativos, porque isso tem que ser moldado por você, com a sua consciência. Não tem como outra pessoa fazer para você. O que o terapeuta ajuda você é olhar para eles, para ver se eles têm realmente sentido. Esses pensamentos têm sentido? De onde eles vêm? Por que pensar nisso? De onde veio eles? Eles realmente pertencem a mim? Por que que eu não deixo embora? Por que que eu me prendo a ele? Então aprender a técnica de deixa embora. Ah, não, esse pensamento não tem fundamento, deixa embora. Ah, e se? E se? Os e se's acabam, as palavras são e se é o primeiro, eu tinha 3 declarações, tá, para vocês anotarem se você fala muito, para você, ver o seu padrão de comportamento e vigiar mesmo, mudar propositalmente. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, outro, eu não consigo. Ah, eu não consigo sair, eu não consigo ir no médico, eu não consigo ir no dentista, eu não consigo ir no supermercado, eu não consigo dirigir. Esse eu não consigo é um dos mais usados e eu vou te falar uma coisa, é uma suposição sobre o que vamos como vamos reagir a algo que ainda nem aconteceu. Eu não consigo, é toda vez que você fala isso, a coisa não aconteceu e você imagina como você vai reagir a isso. Eu não consigo dirigir. Não aconteceu, você não está dirigindo, mas você está imaginando que quando você pegar no volante você vai tremer, suas pernas vai ficar bamba, seu coração vai disparar porque você está com medo. Então você já fala que não consegue. Só que você nem foi para vencer esse medo. Você não fez uma técnica de imaginação que você consegue dirigir, uma técnica de exposição gradativa, imaginar o que você quer e não o que você não quer, para você vencer este medo. E tudo dá para fazer, é vencível. Dá para fazer. Porque eu não consigo é imaginação. É imaginação do que você não está fazendo e você imagina que pode acontecer, mas não está acontecendo. Então dá para é pensamento, nós estamos trabalhando só com pensamento, tem nada difícil. Eu não consigo, você vai vencer através de pequenas metas e reflexões positivas sobre conquistas. Quantas vezes você já falou que não consegue uma coisa e conseguiu depois? E você imaginou que não conseguia. Se eu falar para você: "Eu não consigo correr uma maratona, 42 quilômetros, é uma maratona completa", é verdade, eu não consigo. Mas isso significa que eu nunca vou conseguir, que é impossível? Não. Se eu treinar constantemente, diariamente, todos os dias, de pouco a pouco, passo a passo, um dia eu posso correr. Não é verdade? Então, você é a mesma coisa. Eu não consigo ir no dentista. Mas é impossível, você nunca vai conseguir, nunca teve conquistas na sua vida, e as outras pessoas conseguem. Qual é o impedimento? Racionalizar tudo isso, pensar em tudo isso. De vez em quando voam uns mosquitinhos aqui, que eu acho que é esses pernilongos, né, que tá de noite aqui, e aí eles gostam de luz. Então você tem que pensar o seguinte: "E se eu imaginar indo? E se eu gradativamente for vencendo esse medo?". Aí você chega lá. E a última declaração é: "Eu deveria", porque eu deveria é uma necessidade exagerada de que você tinha que fazer alguma coisa, às vezes você nem tinha. Pensa se você realmente deveria. "Ah, que eu deveria", "Não, eu deveria", aí o eu deveria só te dá culpa e sobrecarga, porque você fica se cobrando. Ó, o problema do "eu deveria", ele se manifesta em comportamentos geralmente como necessidade exagerada de limpar e organizar. Sempre eu deveria limpar, eu deveria arrumar isso aqui, eu tinha que arrumar aquele guarda-roupa, que eu tinha que arrumar isso aqui, que eu tinha que lavar não sei o quê, que eu tinha, eu deveria, como cobrança. Apego a listas de tarefas, coloca uma lista interminável. Então tem que rever essas tarefas, o que dá realmente para ser feito em 24 horas, menos, né, porque a gente dorme, então em 8 horas, que é o horário comercial, e delegar para as pessoas também, às vezes é só você que faz, você acha que ninguém consegue fazer bom igual você, aí é você para tudo. Aí realmente você vai ficar com muita cobrança e extremamente ansiosa. Porque se você não fizer, ninguém mais faz como você. E aí, você não tem tempo, e aí você então sobrecarrega e fica lá nível 3, 6, 7 de ansiedade, tendo até crise do pânico. Então, é a busca incessante por controle do ambiente. Você sempre quer controlar o ambiente onde você está, sendo que não depende também de você. Então, muitas coisas é só
largar, soltar as amarras do "eu deveria", do "tem que ficar desse jeito", "não pode sair do meu controle", o ambiente onde você tá, silêncio. "Ai, eu tenho que segurar essas crianças para não fazer", sabe, principalmente quando tem filho pequeno e vai passear na casa de alguém. Aí tem que controlar o ambiente, você tem que estar sob o seu controle, o comportamento das crianças o tempo todo. É lógico, você não vai deixar seu filho quebrar a casa dos outros toda, pôr de cabeça para baixo, mas também: "Menino, não, você vai levantar, não, não levanta, onde você vai? Onde você vai? Não, eu vou com você, não pega isso, não, não". É demais, é cansativo para você, para a pessoa e essas coisas. Então, depois a gente continua, porque aí no caso, a resposta de luta ou fuga é do ambiente, do corpo e da viagem no tempo, que pode ser passado ou futuro. O que que é isso que eu tô falando? Que é como o nosso corpo responde quando a gente está com muita ansiedade. Sempre vai estar ligado ao ambiente onde você está, mas depois eu aprofundo nisso. Há coisas no seu corpo que são sintomas e há algum pensamento, viagem no tempo. Coisas do passado que aconteceu com você, vem flashback, você entra numa crise de pânico ou coisas do futuro que não aconteceram ainda e você imagina como vai ser e aí te dá essas crises do pânico. É isso. Que mais? Beijo para vocês. Espero que tenha esclarecido muito ponto aqui da crise do pânico da ansiedade. Eu tenho certeza que muitas chaves viraram na sua cabeça, muito entendimento, muito esclarecimento, muita luz. Você falou: olha, me enquadrei nisso, e é isso, entendi como que eu faço isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Ah, se inscreva no canal, né? Depois de tudo que eu falei para você, merece, né? Mereço a sua inscrição. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão sofrendo com crise de pânico e ansiedade. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal, tudo voltado à crise do pânico e ansiedade para ajudar a você a sair dessa situação, a amenizar esses sintomas, a saber gerenciar as suas emoções e seus sentimentos. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima.